Ou seja, a água ela pode fazer pontes de ligações entre ela, a molécula de água, com outra molécula de água, mas também podem ter ligações de hidrogênios com outros compostos. Aqui nós temos alguns exemplos de ligações de hidrogênio mais comuns que tem em sistemas biológicos. Nós temos que ter, o importante para ter uma ligação de hidrogênio é um átomo que ele consiga receber, seja um aceptor do hidrogênio e um que vai doar. Então, nós temos, por exemplo, um nitrogênio com hidrogênio, um oxigênio com hidrogênio, um oxigênio que está ligado a uma dupla ligação com carbono com o hidrogênio e assim vai. Aqui alguns exemplos práticos. Nós temos da esquerda para a direita uma ligação de hidrogênio, que são esses 3 tracinhos azuis, entre o grupo hidroxila. Hidroxila, lembrem que é um OH que está ligado a um átomo de carbono. Isso daqui é uma hidroxila. O hidrogênio de uma hidroxila ligado a uma molécula de água. Nós temos aqui uma molécula de água. E isso daqui é uma hidroxila, que é característica de um álcool, por exemplo. Nós temos também a ligação entre o grupo carbonila de uma cetona. No caso aqui, ó, quando nós temos um oxigênio em dupla ligação com o carbono, esse grupo é chamado de cetona, tá? Nós podemos também ter esse grupamento cetona fazendo uma ligação de hidrogênio com uma molécula de água. Nós temos também vários grupos peptídicos, que são moléculas de proteína de tamanho médio com polipeptídeos, que são moléculas de tamanho grande. Nós temos também ligações de hidrogênio entre bases complementares que vão formar a estrutura do DNA, como, por exemplo, timina para se juntar com a adenina para formar a fita inicial de DNA, a fita simples, elas conseguem interagir por ligações de hidrogênio. Aqui alguns termos importantes. A água, ela vai interagir eletrostaticamente com outras substâncias denominadas de solutos, já que a água ela vai estar em maior quantidade nas reações e ela será considerada o solvente. Então, o que vai ser dissolvido pela água nós chamamos de soluto, que aí pode ser uma proteína, pode ser o cloreto de sódio, um sal, pode ser um carboidrato, certo? Pode ser um pigmento que seja solúvel em água. Então, ela vai interagir. Como a água, nós vimos que ela é um dipolo, certo? Então, ela tem uma polaridade, ela consegue sim dissolver os solutos que são carregados, que têm alguma carga ou que são polares. Aqui alguns termos importantes para vocês terem fixado. Quando se diz que alguma substância ela é hidrofílica, fílico vem de filia, de amizade, de afinidade. Significa que ela é uma substância polar, porque ela consegue se dissolver na água e a água é polar. Se a água é polar, ela só vai dissolver quem é polar. Então, ela consegue se dissolver facilmente na água. Se ela é hidrofóbica, hidro, né, de água, e fóbico, de fobia, de aversão, significa que ela é uma molécula apolar, certo? Então, ela não tem afinidade com a água, mas ela consegue se dissolver em outros solventes que não sejam a água, em outros solventes apolares, como o clorofórmio e o benzeno. E também existem as substâncias denominadas de anfipáticas, que são compostos, moléculas que têm as duas regiões, tanto regiões polares como regiões, apolares. Trago aqui para vocês alguns exemplos práticos de algumas moléculas para vocês identificarem o que é polar e o que é apolar. Por exemplo de moléculas polares, nós falaremos muito sobre glicose na parte de bioenergética. Isso daqui é a estrutura de um monossacarídeo, de um carboidrato simples denominado de glicose, que é o famoso C6H6.
C6H12O6, desculpa. Tá? Então, nós temos aqui alguns polos, ó, que estão marcados em azul, que são regiões que elas têm uma certa carga em relação às outras partes da molécula. A glicina da mesma forma, o aspartato, o lactato, ó, o glicerol. Exemplos de molécula que é apolar. Um grande exemplo são o grupo dos lipídios em geral, principalmente o grupo das ceras. Essa daqui, por exemplo, a cera comum, ela tem uma grande quantidade muito maior, né, bem maior, de regiões apolares. E uma pequeníssima região polar que é tão pequena em relação às demais que não tem efeito nenhum. E existe também as que têm essas duas polaridades, a parte polar e a parte apolar, mas que elas são significativas, como por exemplo, na fenilalanina, que é um aminoácido, você tem, como todos os aminoácidos, né, você tem um grupo amino, que é polar, um grupo carboxila, e você tem uma outra região que ela pode ser apolar, como essa daqui na fenilalanina. O mesmo ocorre também com a fosfatidilcolina. Algo bem interessante, que uma vez me fizeram a pergunta, era o que significa dizer que a água dissolve alguma coisa. Dissolver quimicamente significa que irão ser desfeitas ligações que existiam anteriormente quando as substâncias não foram misturadas e novas ligações são feitas de forma que seja energeticamente favorável ao ambiente. Então, quando você tem moléculas de... Essa imagem está melhor, tá? Quando você tem, por exemplo, aqui, ó, isso daqui são moléculas unidas, né, de cloreto de sódio, sal de cozinha, certo? As bolinhas amarelas são o cloreto e as verdes são o sódio, o Na. Quando elas são dissolvidas na água, que tem várias moléculas de água, o que é que acontece? Essas ligações aqui, ó, vão ser quebradas em duas diferentes, Na+, e Cl-. E esses átomos, esses íons formados, o sódio e o cloreto, vão se ligar a moléculas de água, devido à interação eletrostática entre elas. E isso ocorre e é feito por quê? Porque essa situação, ela torna energeticamente mais favorável. Nós vimos que aqui, que quanto mais desordenado é o sistema, maior é a entropia e mais favorável é que esse processo ocorra espontaneamente. Então, se torna mais fácil se dissolver. E é o que acontece aqui. Então, eu trouxe uma perguntinha aqui para ficar bem mais claro resumido. Então, o que é que significa que uma biomolécula polar, que o cloreto de sódio não é uma biomolécula, claro, ele é um sal. Mas no caso de uma biomolécula, tá? De uma proteína, um carboidrato, tá? O que é que significa dizer que essa biomolécula que tem um polo, que ela consegue sim se dissolver na água, mas o que significa dizer que ela se dissolve fácil na água? O que é que isso significa? Quimicamente significa que é energeticamente mais favorável que nessa solução as interações entre as moléculas de água e soluto sejam feitas em relação à quantidade de ligações de água-água. Então, é energeticamente mais favorável que se faça as ligações de soluto com água, da biomolécula com a água, do que fique a biomolécula separada, com as se ligando só a outras biomoléculas similares a ela, e a água também só se ligando com outras moléculas de água. Essa mistura para ter ligações entre soluto e água é energeticamente mais favorável, por isso que elas se dissolvem mais facilmente. Outra pergunta:
para resumir muito do que a gente já falou, a água dissolve biomoléculas carregadas? Sim, a água não tem cargas parciais, mas tem. Então, ela consegue facilmente dissolver o que tem carga, o que é polar, certo? Ela não consegue é o que não tem carga ou que não tem polos, que é apolar. Ou seja, aquela molécula que ela é toda igualzinha, não tem grandes diferenciações de um local para outro. Um fato aplicado bem interessante que eu quis trazer para vocês é em relação ao porquê da necessidade, um dos porquês da necessidade de você ter a existência, né, de moléculas transportadoras de alguns gases, sendo que essas moléculas sejam solúveis em água. Como, por exemplo, a hemoglobina e a mioglobina que fazem um transporte de oxigênio. Por que tem a necessidade disso? Um dos fatores é porque gases de alta importância bioquímica, como o CO2, dióxido de carbono, o oxigênio, o nitrogênio, tá? Só desculpem aqui, esse daqui o 2, esses dois são pequenos, tá? Acho que desconfigurou. Por que eles precisam desse transporte? Eles são moléculas apolares, são moléculas gasosas que não têm polos, são apolares. Então, elas não vão conseguir se dissolver na água ou, dependendo da temperatura e das condições, pode até dissolver, mas muito pouco, de forma pouco eficiente. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho essas misturas de moléculas gasosas com solução aquosa, o que é que acontece? Vai ter um aumento, faltou aqui, do movimento das moléculas de água e do gás, e isso vai fazer uma modificação na entropia, tá? Causando uma baixa solubilidade, porque essa entropia vai reduzir. Então, para que você tenha a espontaneidade que ocorra um processo, a entropia ela vai ter que aumentar e, consequentemente, a solubilidade dessa substância na água vai aumentar. Se eu não tenho essa situação, eu vou precisar de uma molécula que seja solúvel em água para fazer o transporte desse gás apolar, como, por exemplo, a hemoglobina e a mioglobina no transporte de oxigênio. A mesma coisa, o mesmo processo ocorre para todos os tipos de gases que sejam importantes biologicamente. No caso, por exemplo, do NH3, do NO e do H2S, eles são polares. Diferentemente, por exemplo, de oxigênio, de O2, tá? Diferente do CO2, diferente do N2, esses daqui são apolares. Já o NH3, o NO e o H2S, eles são polares. Então, eles vão se dissolver normalmente da água, vão produzir íons e não vão necessitar de um intermediário como uma hemoglobina, uma mioglobina, para que eles consigam ser transportados nos sistemas biológicos. Outro ponto interessante é em relação a como as moléculas que são anfipáticas, ou seja, que elas têm uma parte polar e uma parte apolar, elas como elas se comportam em um ambiente aquático. Aqui vamos dar um foco nessa parte aqui, ó. Isso daqui é uma molécula anfipática, por exemplo, um ácido graxo, que é um tipo de lipídio. Ele é composto por uma parte que é só carbono, hidrogênio, que ela é apolar, essa parte amarela. E nós temos outra parte que é polar, que aqui é um grupo ácido carboxílico, tá? Então, essa pontinha é apolar e essa pontinha essa pontinha aqui azul é polar, ela é hidrofílica, ela consegue se ligar com a água, mas o resto da molécula não consegue. E o que vai acontecer? Essa região apolar, ela vai estar circundada por várias moléculas de água, né? Várias moléculas de H2O, que vão fazer ponte de hidrogênio umas com as outras e vão formar como se fosse uma camada, uma gaiola ao redor dessa parte da molécula que é apolar e não vão se ligar com ela, certo? E algumas moléculas de água vão conseguir se ligar apenas a esta parte que é polar.
como não é favorável energeticamente para o universo, tá? Que as moléculas estejam assim ordenadas, o que é que acontece? Elas vão tender a produzir um formato denominado de micela. O que é uma micela? Uma micela é um formato ordenado, onde as moléculas que são anfipáticas, elas vão movimentar suas moléculas de forma no espaço, né, de forma que todos os grupos, as partezinhas aqui em amarelo, elas fiquem umas próximas às outras, ó. Aqui nós temos como se fosse uma bola, e essas partes vão ficar todas para dentro juntinhas, apolar com parte apolar, e para a parte de fora nós teremos só as partes que são polares, que vão conseguir se ligar com as moléculas de água. Ou seja, elas vão minimizar a área de contato entre as porções das suas moléculas que são apolares, para elas não terem contato com o que elas não vão conseguir se ligar, que são as moléculas de água, e vão maximizar, expor o máximo das suas partes polares, que são essas partes aqui, tá? As partezinhas das bolinhas, que aqui representado pelas bolinhas azuis, para elas entrarem em contato com as moléculas de água. Isso é o que nós denominamos de micelas. E assim você tem nesse formato um aumento da entropia, o que se torna um processo espontâneo e favorável energeticamente ao ambiente. Deixei aqui um resumozinho, mais ou menos, do que eu falei, para vocês terem revisarem o material. E só para destacar, coloquei alguns exemplos de moléculas que podem ser anfipáticas. Proteínas, alguns pigmentos, algumas vitaminas, esteroides e fosfolipídios, que vão formar aquela camada da membrana, que nós falaremos muito sobre membrana plasmática, tá? Nós temos também, além das das ligações de hidrogênio, nós temos outras ligações que são não covalentes, ou seja, que elas são ligações mais fracas, individualmente fracas, que são importantes para a estrutura de moléculas, de macromoléculas biológicas, como as interações iônicas, as interações hidrofóbicas e as interações de Van der Waals, que fracas individualmente, mas como elas são sempre em grandes quantidades, elas vão ter um significativo efeito estabilizador em muitas macromoléculas, quando se considera essa grande quantidade de pequenas ligações que são fracas individualmente. Segundo a fala de Linus Pauling, ele disse que à medida que os métodos de química estrutural forem aplicados a problemas fisiológicos, eu acredito que será descoberto a importância das ligações de hidrogênio para a fisiologia e é maior do que qualquer outra característica estrutural. Ou seja, apesar de serem interações fracas, elas são extremamente importantes para a estrutura e função das macromoléculas. Alguns exemplos. Aqui nós temos uma imagem de uma molécula de hemoglobina e várias, aqui em vermelho, ó, esses pontinhos vermelhos, várias moléculas de água que estão ligadas fortemente, tá? Além daquela importância que se tem das interações, das ligações de hidrogênio, que são importantes para manter a estabilidade das moléculas, nós temos também moléculas de água que vão fazer parte da estrutura também das macromoléculas. Então, você precisa que elas existam, como também ocorre algumas moléculas de água que são necessárias para dar a estrutura dos ácidos nucleicos e também do citocromo F. Próximo tema aqui da nossa aula, tá? Para nós começarmos a finalizar, é em relação à osmose. A osmose é um movimento de moléculas de água, não é de soluto, ou seja, não é de carboidrato, de proteína, nada. É de água. A quem vai se mover são as moléculas de água. Através de uma membrana semipermeável, ou seja, não passa todo tipo de substância, causando uma diferença de pressão osmótica. Vai ter sempre um movimento de uma região hipotônica, região que tem mais água, mais soluto, certo? Para uma região mais hipertônica, que tem menos soluto. Isso é muito importante, esse processo de osmose,
para a vida da grande maioria dos tipos de células existentes. Um quadro resumo. Se nós temos três situações, a situação em que uma célula ela está numa solução isotônica, iso significa mesmo, então ela tem a mesma pressão osmótica do ambiente e da estrutura da organela ou da célula. Nós temos a situação em que o ambiente está hipotônico, tem pouca concentração, baixa concentração de soluto. Se ela tem baixa concentração de soluto, ela tem muito solvente, muita água. Então, esse ambiente aqui tem muita água. Então, em relação a uma célula, por exemplo. E a terceira situação é que nós temos uma solução, um ambiente hipertônico. Então, ele tem muita quantidade de um determinado soluto, de um sal, de uma proteína, de um carboidrato, de uma vitamina, tá? Em relação à célula ou uma organela. Então, se nós temos um ambiente isotônico, a célula vegetal ela vai ficar levemente mais murchinha, tá? Mas ela não vai romper e a célula animal vai ficar normal. Enquanto nós tivermos um ambiente hipotônico, a célula animal que não apresenta uma parede celular externa à membrana celular, então ela vai rapidamente se lisar, certo? Ela vai romper. Já a célula vegetal, como ela tem, além da membrana celular, ela tem uma parede vegetal que é rígida, que ela não é flexível, tá? Ela vai ficar bem gordinha, bem túrgida, como nós chamamos, mas não vai romper quando ela receber água do ambiente. Já se ela está a célula está numa situação de hipertonia, em que o ambiente externo tem menos água do que dentro da célula, o que é que acontece? A água que está dentro da célula tende a sair. No caso de uma célula animal, ela vai murchar e o nome dado para a situação de uma célula vegetal é plasmólise. Como nós veremos, as membranas celulares elas são formadas por fosfolipídios. Os fosfolipídios são substâncias anfipáticas, ou seja, elas têm uma porção apolar e uma porção polar. Então, dificultaria, né, a passagem de água por essa membrana, porque olha a quantidade de fosfolipídios aqui, ó, que nós temos. Mas existem as chamadas poros, no caso específico de proteínas que permitem a passagem de água, as aquaporinas. Mas toda vida que tiver, que normalmente o meio, né, celulares, as células estão no meio hipotônico, ou seja, num ambiente onde esse ambiente tem mais água do que dentro da célula. Então, as células, porque todas elas, ou a grande maioria, não se rompem facilmente, porque existem vários mecanismos bioquímicos para contrabalancear essa pressão osmótica grande. É como se você estivesse num barquinho enchendo de água, né? Tem muita água fora e pouca água no barquinho. O barquinho está furado, né? Então está entrando água no barquinho. O que é que você pode fazer para não afundar? No caso da célula, ela ia romper, né? Ela ia absorver muita água e ia romper. Você pode usar um mecanismo para contrabalancear. Você pode começar a jogar água para fora do barquinho, certo? Então, um exemplo assim bem, né, bem infantil, digamos, mas é para a gente entender o contexto. Então, tem mecanismo para evitar isso. No caso, bactérias e plantas, por exemplo, elas têm uma parede celular que não é expansível, rígida e forte. Então, como nós vimos aqui, no caso da célula túrgida, ela vai receber a água, uma certa quantidade de água do ambiente, mas ela não vai romper, porque ela vai aguentar uma certa quantidade de água. Em alguns tipos de protistas de água doce, eles trabalham com o vacúolo contrátil, que vai jogando essa parte da água excessiva para fora. Já alguns animais multicelulares, eles fazem bombeamento ativo de íons como o sódio e outros íons, tá? Para o fluido que está na parte externa das células e também há aumento da concentração de albumina. Quando eu colocar assim, ó, uma palavra entre chaves, significa que concentração dessa palavra, tá? Concentração de uma proteína denominada albumina e de outras proteínas do plasma sanguíneo para você conseguir ter o plasma e esse fluido intersticiais com as molaridades
meio que equivalente com a do citossol. Coloquei aqui um resuminho para vocês. Outro ponto importante é a gente saber que a água, ela ioniza. Então, quando nós temos moléculas de água, nós temos a tendência de falar que água vira H+, e OH-. Mas, na verdade, tem que ter duas moléculas de água para formar um íon hidrônio, H3O+, e um OH-, certo? E uma consequência dessa liberação de íons hidrônio em uma solução, quando você não só dá água, mas de um ácido acético, de um ácido clorídrico, de vários tipos, quando você soma todas essas quantidades desses íons hidrônio, nós temos o que nós chamamos de pH, que é o potencial hidrogênio iônico, que é calculado por essa fórmula. O pH, que o P significa log, tá? É o log de 1 sobre a concentração desses íons positivos, tá? E daí nós temos a chamada escala de pH. Então, é a partir do valor de pH de uma água ionizada em equilíbrio que nós achamos o famoso número 7 como neutro na escala de pH. Então, a escala de pH ela vai do 0 ao 14, sendo que o 7 é o neutro, e quanto menor do que 7 indo para o 0, nós temos que ela vai ficando mais ácida. E quanto mais próximo do 14, ela é menos ácida. Aqui, no lado esquerdo, alguns exemplos, tá? Nós temos que refrigerante, por exemplo, pH é próximo de 3, bem ácido. O leite é mais próximo, 6 e pouco, perto do neutro. Os limpadores à base de alvejante, né? As águas sanitárias, ela é um pH bem alto, bem básico, próximo de 13. E o pH, ele vai, sim, afetar toda a estrutura e a função de muitas macromoléculas biológicas. Nós veremos isso muito em proteína, nós até detalharei um pouco mais, porque o pH vai conseguir mudar a estrutura de uma proteína e essas proteínas são altamente dependentes do formato delas. Também o pH pode ser utilizado, o pH tanto da urina como do sangue, para diagnóstico médico. Casos de diabetes grave e não controlada, se o pH estiver abaixo de 7,4, é um quadro de acidose. E o termo contrário, né, oposto à acidose, é alcalose. O pH pode ser medido de várias formas em um laboratório, tá? Desde indicadores coloridos, substâncias que são adicionadas e mudam de cor de acordo com a variação do pH, como também com um equipamento denominado pHmetro, que vai lhe dar um número certo, sem ter que necessariamente mudar a coloração da substância. Aqui, a nível só de curiosidade, tá? Deixei para vocês vários tipos de indicadores, substâncias indicadores que mudam de coloração de acordo com o pH em reações em que são reações de ácido-base. Essa ilustração eu trago para mostrar a vocês que não é só a água que se ioniza. Por exemplo, o ácido acético, ele vai se ionizar em determinada situação, vai liberar um H+, e vai ficar com a característica de base. Já que ele liberou H+, que é a parte ácida, ele vai ficar com a sua base, que a gente chama de base correspondente, que é a base conjugada, desculpe. Então, esse conjunto da molécula de um ácido fraco com a sua base conjugada, nós conhecemos como solução tampão, ou seja, a solução tampão são sistemas aquosos que vão tender a resistir às variações de pH. Nós temos muitas dessas combinações de substâncias que tornam um pouco mais estável o pH dentro dos sistemas vivos. Quando você faz a titulação de uma substância, tem uma região em que ela fica mais ou menos estável. E é assim que você descobre, tá? Tem pouca variação. Você vai adicionando, por exemplo, aqui eu tenho um ácido acético. Eu vou adicionando hidróxido de sódio. Mas vai ter uma faixa aqui, ó, de pH em que há pouca mudança de coloração. E essa é a faixa de tampão. Por isso que esse tampão ácido acético e sua base conjugada, que é o acetato,
são eficientes para manter o tamponamento, manter a não variação brusca de pH nessa região, de 5,76 a 3,75. E finalizando nossa aula, que ficou bem longa novamente, tá? A água, ela pode ser um reagente, ela vai reagir de alguma forma, ela vai ser o agente, né, principal de reações? Pode sim, tá? Existem dois tipos de reações. As reações que são denominadas de condensação, onde você junta unidades menores, como por exemplo, você junta vários aminoácidos para formar uma proteína, uma molécula grande. Nesse processo, pode ocorrer liberação de moléculas de água. Essa é uma reação de condensação. Já quando ocorre a quebra de uma ligação de uma molécula maior para moléculas menores, pode ocorrer a necessidade de a molécula de água, seus íons, se juntarem a esses pedaços de moléculas que foram quebrados. Esse tipo de reação nós chamamos de hidrólise, que é uma reação que libera energia. E as enzimas que catalisam, que aceleram esses tipos de reações de hidrólise são chamadas em grupos de hidrolases. O termo importante que vocês podem ver em vários livros na literatura de bioquímica relacionada à água é a chamada água metabólica, que é formada pela oxidação de alimentos e gorduras que são armazenadas, e ela pode ser até suficiente para que alguns animais, como os ratos cangurus, alguns tipos de camelo, eles consigam sobreviver em vários períodos bem longos de tempo sem necessariamente ingerir água no estado líquido. Por quê? Porque o processo de oxidação, de quebra para obtenção de energia de algumas substâncias, como por exemplo de glicose, ela libera moléculas de água. E essas moléculas de água podem ser suficientes para manter o sistema. Aqui mais algumas, dessa vez menos termos. Envie suas dúvidas, algumas referências e até a próxima aula.